Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Gente, Deus abençoe, bom dia. A palavra de hoje está em 1 Reis, capítulo 19. Ali nós vamos encontrar a história de Jezabel, Acabe e Elias, a qual Elias vence todos os profetas ali de Baal e Azerá. E no capítulo 19, verso 2, Jezabel manda um recado para Elias dizendo assim, amanhã a essa hora você vai estar igualzinho a um deles, você vai morrer também. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele toma um caminho de um dia, vai para o deserto para manter a sua vida. E chegando lá debaixo de um zimbo, próximo de uma caverna, ele pede a morte. Então assim, para e pensa. É como se Deus olhasse para ele e falasse, vem cá, você veio para cá para ter vida e aqui você está pedindo para morrer, para desistir? Assim somos nós muitas das vezes. Por quê? Porque aquela palavra de Jezabel começou a fazer efeito, que Elias guardou aquela palavra. Queridos, nós devemos ter muito cuidado na caminhada do dia a dia com o que guardamos no coração, com o que guardamos na nossa mente. Até porque essa palavra ficou guardada porque ela teve uma influência sobre Elias. Elias vinha de uma batida desafiadora do dia a dia. Ele enfrentou os profetas, ele enfrentou a caverna, ou melhor, ele iria enfrentar a caverna. Ele enfrentou os profetas, ele enfrentou a Acabe, ele enfrentou o reino de Israel, ele enfrentou todos os outros profetas que eram vendidos ao rei, ele enfrentou a própria Jezabel, ele enfrentou o Querite, que acabou água, ele enfrentou várias situações, 3 anos e meio sem água. Então assim, ele sem chuva, melhor dizendo. Então assim, Elias passou por muitas poucas e boas, como se diz. E um recado de um terceiro, como eu sempre digo, mudou a história dele, fazendo com que ele quisesse desistir, retroceder, abandonar tudo, enfim. Por quê? Porque a Bíblia dá um detalhe. Agora ele está num deserto. E que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Deserto faz parte do dia a dia, do desafio diário. A diferença agora de Elias do antes para o Elias do depois é que em todo o tempo que Elias enfrentou todas as fases anteriores a essa, ele estava ali, dia a dia na presença de Deus. Ele estava no Querite em comunhão com Deus, ele estava profetizando sobre a palavra de Deus, os 3 anos sem chuva, ele estava ali enfrentando Acabe, assim diz o Senhor, ele estava enfrentando o reino todo em nome do Deus de Israel. Agora ele vai a um deserto por sua vontade, ele toma uma atitude impulsiva e ali então as suas emoções começam a dominá-lo, suas próprias vontades, fraquezas, e então ele pede a morte a Deus. Deus então envia para ele a comida, a bebida, 2 vezes dá um toque nele, quer dizer, Deus avisa, Deus desperta de novo. Mas se a gente não quiser atentar, então nós vamos colher o caminho que estamos plantando. Ele não, ele aceitou o toque de Deus. E então Deus falou para ele, você potencializou demais o problema e você estava querendo fugir, volta lá e unge o novo profeta, mais um profeta, unge mais um outro rei, abençoa lá o povo. Isso quer dizer o quê? Que Deus queria que ele se mantivesse lá dentro em comunhão com o seu espírito para fazer a diferença. E muitas das vezes é isso, quando nós perdemos aquela comunhão com Deus, o inimigo faz de tudo para que a gente perca, a gente vai se ausentar, vai se distanciar.
e vai tomar próprios destinos por nós mesmos, achando que é o melhor. Só que quando nos voltamos para o toque da palavra e nos envolvemos com ela de novo, como Elias estava antes, você vai ver o quanto que Deus tem de direção e poder sobre a sua vida e através da sua vida. E quanto que Elias iria deixar de fazer por outros que ele pôde fazer a partir daquele dia. Então não deixe o inimigo roubar os planos que Deus tem sobre a sua vida, né? Por recados, vamos dizer assim, recados ameaçadores do dia a dia, mexendo com o seu emocional e psicológico. Porque Elias estava fraco e frágil emocionalmente e psicologicamente. Mas por que isso acontece? Porque a gente se deixa influenciar pelo ambiente que nós estamos. Cuidado com o ambiente que te influencia, com as palavras que te dominam, com as sugestões que te rodeiam. Permaneça sobre a palavra, porque a palavra de Deus, ela é soberana. Então, a gente ouve tudo, enxerga tudo, percebe, participa de tudo, mas não nos envolvemos com tudo. É o que o Salmo 1 diz. Nós não sentamos, apenas passeamos, mas não sentamos na roda dos escarnecedores, nem seguimos conselhos de ímpios. Isso quer dizer, pessoas que não praticam a palavra. Falar da palavra é uma coisa, praticá-la é outra. Então Elias se deixou levar por uma palavra e o seu emocional psicológico se abalaram. E isso iria afetar o seu espiritual. Queridos, tudo começa na mente, desce para o coração e vai para a alma. Então, cuidado, preserve-se, guarde-se, se esconda na presença de Deus. E se estiver sobrecarregado e cansado, atente para o que o Senhor Jesus disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas não se entregue. Cansar é normal, mas se entregar ao cansaço não. Se fragilizar é normal, mas se entregar à fragilidade não. Se aborrecer, pensar em desistir, sei lá, fazer qualquer coisa é normal, mas se entregar a isso não. Por isso que nós temos a direção, vinde a mim, o Senhor falou. Independente do que você está passando, vamos a Ele, porque a direção certa vem dEle. Volta lá e faz a diferença no meio daquele povo. Então é isso que Deus está falando. Permaneça fazendo a diferença onde você está, e Deus vai te honrar, porque Deus tem o poder sobre a sua vida. E não entregue o poder de volta na mão do inimigo ou desse deserto que tanto nos rodeia. Palavra de ontem: cuidado com os presentes, permaneça focado na sua herança, em nome de Jesus. Tchau, gente, fiquem todos na paz. Quarta, sexta e domingo, uma semana que promete, hein? Tchau!